Doutor, o que é o exame MAPA de 24 horas? O nome completo do MAPA de 24 horas é Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial de 24 horas. É um exame de medida de pressão muito prolongado. São várias e várias medidas de pressão que são muito úteis para o médico. O aparelho de MAPA é isso aqui, ó. É essa peça aqui, que, assim como o exame de Holter, é preso na cintura do paciente, através de uma pochete. Isso aqui fica preso no cinto do paciente. E isso aqui é uma mangueira de medir pressão arterial, como as outras comuns. É colocado no braço do paciente, nessa altura aqui, não é? E conectado no aparelho de MAPA na cintura. Essa mangueira, esse aparelho são colocados por baixo da roupa da pessoa. Quem está de manga comprida, assim, o aparelho fica discreto, então não se enxerga. Uma vez instalado o aparelho no paciente, o aparelho começa a medir a pressão de 15 em 15 minutos. A cada 15 minutos, mesmo que o paciente não faça nada, sem nenhum comando, o aparelho automaticamente infla a mangueira no braço, mede a pressão e armazena aquela medida de pressão na memória. Tá? Então, quando se realiza esse exame, o paciente instala o aparelho aqui na clínica e vai embora com o aparelho, vai para casa, vai para trabalhar, vai fazer suas atividades normais com o aparelho no braço. De 15 em 15 minutos, o aparelho vai registrar a pressão e guardar na memória. Acordado, de pé, sentado, calmo, nervoso, dormindo, o tempo todo. No dia seguinte, o paciente acorda de manhã, o aparelho continua medindo a pressão, até que se complete 24 horas. O paciente retorna à clínica no mesmo horário do dia anterior e retira o aparelho. Então, isso costuma gerar em torno de 70 a 80 medidas de pressão realizadas num dia. Tá? Esses dados são passados por um computador e depois um médico interpreta esses dados e avalia se a pressão do paciente é normal, é alta ou é baixa, se é normal de dia e alta de noite, se tem algum momento em que ela fica alterada ou não. Tá? E o laudo geralmente é entregue no dia seguinte para o paciente. Doutor, e esse exame ele é indicado, então, para quem tem suspeita de hipertensão? Essa talvez seja a principal indicação. Tá? Existem muitas pessoas onde é fácil de diagnosticar hipertensão. São pessoas que toda vez que medem a pressão, ela está muito alta. Esses pacientes normalmente não precisam fazer MAPA. É fácil de descobrir que eles têm pressão alta. Assim como também existem pessoas que toda vez que medem a pressão está normal. Mas existem muitas pessoas que têm valores limítrofes ou variáveis. São pessoas que medem a pressão numa farmácia, deu um pouquinho alta, depois vão medir na outra, está quase normal. No outro dia parece que deu um pouco alta de novo. Um outro aparelho já deu muito alta. São pessoas que estão na dúvida se tem ou não tem pressão alta. Medidas conflitantes, nós chamamos isso. Tá? Então, nesses casos, o exame é muito útil, porque é um aparelho calibrado, com o tamanho certo para o braço da pessoa. São 24 horas de medidas de pressão, juntando todas elas juntas e fazendo a média, nós temos o que nós chamamos hoje de padrão ouro. É o melhor exame possível para determinar a pressão de uma pessoa. Não é? Além das pessoas, então, que têm suspeita de hipertensão, quem mais pode fazer o MAPA? Tá. Bom, o MAPA também pode ser útil em algumas outras situações específicas. Por exemplo, existe um grupo de pessoas que nós chamamos de hipertensos do avental branco. São aquelas pessoas que não têm pressão alta, mas que quando chegam na frente do médico ou do serviço de saúde, a pressão sobe. Tá? Essas pessoas frequentemente vão ao serviço de emergência do hospital e lá é diagnosticado pressão alta e é mandado com urgência procurar algum cardiologista. E elas ficam assustadas e quando chegam no consultório do cardiologista, a pressão sobe mais um pouco ainda. Mas são pessoas que fora do ambiente médico não têm pressão alta. Tá? Nesses casos, o exame é muito útil, porque o aparelho mede a pressão em casa, no dia a dia normal da pessoa, e muitas vezes existe uma grande discrepância entre as medidas realizadas no consultório e as medidas realizadas em casa. São pessoas que chegam a ter 18 por 11 de pressão no consultório e em casa tem 12 por 8. Essas pessoas, então, são as pessoas com pressão alta do avental branco, que é uma situação onde não se trata, não se usa remédio, não é pressão alta ainda, mas causa muita confusão, porque na hora de medir a pressão no médico, ela está alta. Outra utilidade importante é para pessoas que já estão tratando pressão alta, já estão usando remédios, e existe uma dúvida se os remédios estão funcionando bem ou não. Se o remédio está conseguindo manter a pressão normal durante as 24 horas ou se ele está funcionando melhor de manhã ou à noite. Tá? O aparelho resolve essa dúvida aí claramente.
E existe também, mais recentemente se demonstrou isso, pessoas cuja pressão baixa na hora que vão ao médico ou ao serviço de saúde. É o contrário, se chama hipotensão do avental branco. São pessoas que têm pressão alta, mas quando chega na frente do médico a pressão baixa. E aí parece que não tem pressão alta. Então, nesses casos também o aparelho resolve a questão. Tá? O importante dessa história é que depois que o aparelho está instalado no braço, a pessoa saiu da clínica, o aparelho já mediu a pressão 4, 5, 6 vezes, a pessoa começa a desligar daquele assunto, não pensa mais nisso. E as medidas de pressão pegam o normal da pessoa mesmo, né? Sem ela estar pensando nesse problema. E aí que a gente desmascara esses quadros todos. Doutora, a gente sabe que a hipertensão pode causar muitos problemas cardíacos. Como que a gente pode prevenir essa doença, muitas vezes silenciosa? Bom, essa é uma pergunta importante. Existem várias coisas que podem ser feitas para prevenir hipertensão. E, infelizmente, boa parte dessas coisas as pessoas já sabem, mas não fazem, né? O principal talvez seja se manter dentro do peso normal, evitar o excesso de peso. A segunda coisa é praticar uma atividade física regular, no mínimo 40 minutos, 3 vezes por semana. Esses dois são os principais, mas além disso, a outra recomendação é evitar a ingesta excessiva de sal, não comer sal demais. Outro fator que pode desencadear a hipertensão é o consumo excessivo de álcool. O álcool em quantidades pequenas seria, imagina assim, para um homem, uma taça de vinho 3, 4 vezes por semana. Em quantidades pequenas ele baixa um pouco a pressão. Mas em quantidades grandes, por exemplo, 2 garrafas de vinho por dia, ele levanta a pressão. Isso é uma causa muito comum de hipertensão em nosso meio. A outra maneira de prevenir pressão alta é evitar alimentos industrializados, congelados, enlatados, esses alimentos que já vêm cheios de conservantes dentro. E evitar refrigerante. Os refrigerantes têm muito sal dentro. Tá? Mesmo fazendo tudo isso e mesmo tomando cuidado, ainda assim algumas pessoas podem ficar hipertensas, porque a hipertensão tem um grande determinante genético. Tá? Então é muito importante que as pessoas se habituem a medir a pressão de vez em quando, 2, 3 vezes por ano, porque normalmente ela é silenciosa. Quem tem pressão alta não sente nada. E às vezes a pessoa chega ao médico depois de 4, 5 anos com pressão alta sem saber que tinha pressão alta. E a pressão alta é uma doença fácil de tratar. Hoje em dia, com os tratamentos e os remédios modernos, não é mais admissível que uma pessoa permaneça com a pressão alta. De um jeito ou de outro se consegue normalizar a pressão. O grande desafio é descobrir quem tem pressão alta, né? As pessoas medem muito pouco a pressão. E o senhor indica aqueles aparelhos que a gente pode comprar na farmácia, eles são confiáveis ou o ideal é ir até um posto de saúde ou até uma clínica? Bom, os aparelhos que medem a pressão no pulso, que são muito populares, eles não são confiáveis. Tá? Eles medem, às vezes, mais alto do que a verdade, às vezes mais baixo do que a verdade, e às vezes o mesmo aparelho funciona, dá resultados diferentes em situações diferentes. O fato do aparelho, uma vez ter medido certo, isso se faz bastante. A pessoa compra o aparelho de pulso, mede a pressão no pulso, mede no braço, deu igual, está funcionando. Não quer dizer, ele pode não funcionar no dia seguinte, ou numa pessoa com um pulso maior, ou num dia mais quente, ou num dia mais frio, ou com o coração batendo mais rápido, ou o coração batendo mais lento. Os de pulso não são recomendados. É importante medir no braço. A pessoa pode comprar um aparelho de braço para ter em casa. Na verdade, eles não são caros, tá? E isso é uma recomendação. Medir a pressão 2 a 3 vezes por ano, em casa ou numa farmácia, no braço, não no pulso. Os aparelhos de pulso, de novo, não são recomendados.